Olá a todos, eu me chamo Felipe, e nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês uma leva de questões que caíram nas últimas provas do Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Mais especificamente, nesse vídeo daqui, eu vou resolver com vocês as questões de mecânica quântica que foram cobradas na segunda aplicação da prova, da segunda aplicação de 2022. No caso, apesar de terem sido 8 questões de mecânica quântica, eu vou resolver aqui com vocês somente 6, eu não vou resolver todas as questões nesse vídeo. O motivo disso é o mesmo motivo pelo qual eu não resolvi todas as de eletromagnetismo e de física estatística dessa aplicação. Caso você não saiba, eu tenho um curso de mecânica quântica completo aqui no meu canal. E, no caso, ao final de cada um dos capítulos dos meus cursos que são gratuitos, eu sempre disponibilizo conteúdos adicionais com resoluções de exercícios voltados para o clube de membros, que são exatamente as pessoas que gostam do canal, contribuem mais ativamente e que, por conta disso, acabam tendo um retorno, no caso, em conteúdos extras ao curso que já é gratuito como um todo. No caso, essas duas questões que eu não resolvi aqui, elas vão ser incorporadas nesse conteúdo extra. Então, se você tiver interesse de ver não só essas duas questões de quântica, mas também as questões de eletro e de física estatística, que eu não resolvi aqui em vídeo, basta você fazer parte do clube de membros, é só você procurar a categoria que vai estar lá nos benefícios, acesso aos conteúdos adicionais dos cursos gratuitos, que você vai ter acesso a essas questões adicionais, ok? Nesse vídeo daqui eu vou resolver as outras 6 que vão ficar, enfim, disponibilizadas exatamente para que qualquer pessoa, fazendo parte do clube de membros ou não, possa, enfim, ter como complemento aos seus estudos. Mas bom, dado isso, vamos então aqui para a nossa primeira questão. Considere a dinâmica quântica unidimensional de uma partícula sujeita a um potencial independente do tempo v de x. Vamos lá, analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Então, vamos lá, primeira afirmação. Se o estado da partícula for estacionário, a probabilidade de encontrar a partícula na região entre x e x mais dx não pode variar no tempo. Vamos lá, primeiramente, o que significa o estado da partícula ser um estado estacionário? Significa que ela está em um dos autoestados do Hamiltoniano. Se ela está em um dos autoestados do Hamiltoniano, então significa que a função de onda de x e t, ela vai ser, aqui no caso, uma função de onda com relação a x, somente, e aqui vai ter uma exponencial de menos i e t sobre h barra. Isso significa ser um estado estacionário. Aqui no caso, como essa é a função de onda, quando a gente tira o módulo ao quadrado de psi, a gente tem a densidade de probabilidade. E percebam que no módulo ao quadrado, esse cara daqui não vai aparecer. Então significa que o módulo ao quadrado de psi de x e t, esse cara daqui vai ser igual ao módulo ao quadrado dessa parcela daqui de psi que depende somente de x, ou seja, é independente do tempo. Então, de fato, a probabilidade ela é independente do tempo e, por conta disso, para o estado estacionário, por conta disso, a primeira afirmação está correta. Se o potencial... Então, vamos lá, segunda afirmação, Se o potencial tiver um mínimo global de valor V mínimo, então os autovalores de energia permitidos podem ser tanto iguais quanto maiores que V mínimo. Aqui está errado. Isso porque todos os autoestados de energia, eles são sempre maiores do que o mínimo do potencial. Aqui por uma questão de princípio de incerteza. Se você tivesse uma possibilidade dela ser igual, significa que naquele momento a energia você teria, se na hora que o seu sistema tivesse num estado que a energia dele, o alto valor de energia fosse exatamente esse V mínimo, significa que a partícula estaria com toda a sua energia sendo potencial. E isso significaria que ela não teria energia cinética, o que não faria sentido, porque você teria, por conta do princípio de incerteza, num ponto de vista mais qualitativo, você teria tanto a velocidade, porque ela está parada, quanto a posição, porque ela está parada, com precisão completa, dado que a energia cinética seria zero. Então, por uma questão de princípio de incerteza, pelo menos um ponto de vista qualitativo, dessa explicação, sempre tenham essa informação, todos os altos valores de energia são sempre maiores do que o mínimo do potencial. Okay? Sempre tem que ter uma energia mínima que é maior, sempre tem que ter alguma energia cinética para as partículas. E terceira afirmação, sendo psi de x e t a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo para um dado estado inicial psi de x no tempo zero, se o potencial v de x for constante, ou seja, for igual a um v zero, então psi de x e t é necessariamente uma função de onda, uma função de onda do tipo onda plana. Aqui, essa afirmação ela também vai estar errada. Por que disso? Aqui no caso, primeiramente, o que seria uma função de onda do tipo onda plana? Uma função do tipo onda plana seria uma coisa do tipo, psi de x e t seria igual a uma amplitude, que é uma exponencial de i que multiplica, então aqui uma exponencial de i que multiplica kx menos ômega t. Essa que seria a cara
né, aqui no caso, de uma função onda plana. A questão é que se a nossa solução for do tipo onda plana, a gente consegue, né, fazer aquela decomposição a exponencial de ikx exponencial de menos i ômega t, de forma que esse cara daqui seria o nosso psi de x 0, e esse cara daqui seria, né, exponencial de i ômega t. Aqui é fácil ver que esse cara teria que ser o psi de x 0, por quê? Porque quando o t for igual a 0, significa que a nossa função de onda ela vai ser exatamente esse termo, porque a exponencial vai dar 1. Né? Então isso fala o que pra gente? Fala pra gente que a nossa função psi x e t só vai ser uma função do tipo onda plana em qual situação? Quando a onda inicial tiver um momento bem definido. E não necessariamente isso vai acontecer, perceba. A questão está falando aqui que para qualquer, né, assim, enfim, dado um estado psi x 0, ou seja, para qualquer estado psi x 0, né, seria do tipo onda plana. E aqui não, só vai ser uma do tipo onda plana, né, se for, no caso, né, tem que ter, né, um momento bem definido. Por isso que aqui está incorreto e por conta disso, né, a gente, né, tem aqui a nossa resposta, né, letra A, exatamente porque só tem a primeira afirmação correta. Né, perceba aqui que eu nem estou entrando no mérito se esse tipo de solução obedece à equação de Schrödinger dependente do tempo, né, para o caso de um potencial constante. Eu nem preciso entrar nesse mérito. A questão é que, independente se é a solução ou não, para que seja uma solução do tipo onda plana, necessariamente o psi de x0 tem que ter uma cara específica. Ok? É isso que eu estou querendo dizer, por isso que já de cara a gente pode falar que está errado. Mas enfim, dado isso, temos aqui então, né, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. Considere um sistema no qual uma quantidade física A está associada ao operador A chapéu, cujos autovalores são todos não degenerados e dados por A1, A2 e A3, sendo, né, os kets A1, A2 e A3 seus respectivos autovetores normalizados. A representação matricial do hamiltoniano do sistema na base ordenada A1, A2 e A3 é, aí beleza, tá aqui o hamiltoniano. Onde EIs, os EIs, né, são quantidades com dimensão de energia e E2 maior que E1 maior que 0. Se o sistema estiver no estado fundamental, qual das alternativas abaixo é consistente com a probabilidade PI de obter os respectivos autovalores AI em uma medida de A? Pois bem, né, primeiramente, se está no estado fundamental, o estado fundamental é o estado de menor energia. Então, necessariamente, a gente precisa saber quais são as energias a partir desse operador hamiltoniano. Né, lembrando, as energias são os autovalores do hamiltoniano. Né, uma das energias a gente já sabe quanto é que é. Por quê? Porque, olha só, esse A3 ele é autoestado do hamiltoniano. Então, a gente faz H aplicado a 3, no caso, né, ao A3. Isso aqui vai dar, né, 1/5 vezes 5 vezes o E2. Então, ou seja, vai ficar simplesmente E2A3. Então, né, o ket A3 ele já é um autoestado hamiltoniano com energia, né, com alto valor E2. Então, na prática, né, para a gente poder, né, saber quais são os outros altos valores, a gente tem que diagonalizar, mas a gente não precisa diagonalizar a matriz inteira, né, porque essa parcela já é diagonal. A gente precisa diagonalizar o subespaço não diagonal, que é exatamente essa parcela aqui de cima, né, que vai ser o que eu vou fazer com vocês. Então, na prática, a gente tem que pegar, né, somente, né, o subespaço A1, A2, que é o subespaço não diagonal, no caso, para a hamiltoniana, né, que vai ser essa parte daqui, né, 1/5, 3 é 1, 4 é 1, 4 é 1, menos 3 é 1. Aqui no caso, né, eu vou colocar o E1 em evidência. Então, aqui vai ficar um E1 sobre 5, né, e aqui vai ficar 3, 4, 4 menos 3. E na prática, então, o que eu vou fazer é, vamos diagonalizar esse cara daqui, ok? Porque aí os autovalores, né, no caso da hamiltoniana, né, os que faltam vão ser os autovalores dessa matriz multiplicados, né, por esses caras daqui. Então, vamos lá, para que a gente possa diagonalizar esse cara, né, vamos lá, 3 menos, determinante de 3 menos lambda, 4, 4 menos 3 menos lambda, né, para a gente pegar o polínômio característico, isso aqui tem que ser igual a 0, na equação, né, a partir da equação de alto valor. Né, consequentemente, né, olha só, aqui a gente vai ter, ó, menos lambda mais 3, ó, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Quando eu fazer o produto aqui, que vai ficar, ó, 3 menos lambda, eu ia colocar um menos evidência, mas já vou trocar de uma vez, que é o seguinte. Que vai ficar menos 3 menos lambda. Eu vou multiplicar por menos 1 esse cara e esse cara, que é a mesma coisa que não fazer nada, né? Porque eu estou multiplicando por 1, né, esse nosso parênteses. Então aqui vai ficar lambda menos 3, e aqui vai ficar lambda mais 3. Ok? Então lambda mais 3. E aqui, menos 4 vezes 4, 16, igual a 0. Né? Esse daqui, né, no caso, diferença pela soma. Então, quadrado primeiro menos quadrado segundo, aqui menos 16, igual a 0. Então, perceba, lambda quadrado vai dar 25. Consequentemente, lambda vai ser mais ou menos 5. Né? Como, né, falta esse trecho daqui, significa que os autovalores, né, do hamiltoniano vão ser o quê? Vai ser, no caso, mais
5 vezes esse cara, que ou seja, vai ser simplesmente mais E1, vai ser menos 5 vezes esse cara, que vai ser menos E1, e o outro, né, que a gente já viu aqui, que é exatamente, né, o alto valor associado ao alto vetor A3, que vai ser o E2. Então, se o sistema está exatamente no estado fundamental, então significa que ele vai estar no estado com energia E1. Ok? E aí, por conta disso, é importante a gente saber qual que é esse estado E1, ok? O estado E1, eu vou chamar ele do estado 0, ok? Por dar uma ideia exatamente de estado fundamental, mas eu poderia dar um nome qualquer aqui, ok? Então, na prática, eu quero saber qual que é o estado que o alto valor aqui vai ser esse E1. Né? Vamos lá, eu vou fazer isso só analisando esse subespaço daqui. Okay? E aí, no caso, a gente sabe qual que é esse ket 0 daqui, né? Esse ket 0, né? Escrito em coordenadas, né? Nesse subespaço, porque eu sei que ele não vai ter componente em A3, né? Da que a gente está no subespaço de A1 e A2. Esse cara vai ser, eu vou chamar ele de alfa, beta, ok? De forma que a equação de alto valor, né? 3, 4 menos 3, aplicado a alfa, beta, esse cara daqui vai ter que dar o valor menos 5, que é o relacionado, né? Porque lembrando, né, eu não coloquei esse cara aqui, mas vai ter que dar o menos 5, né, vezes o próprio estado. Então, isso aqui vai ter que ser, né, aqui menos 5 alfa, menos 5 beta, ok? Para a gente pegar a equação de alto valor no caso, né, mas para determinar qual é o alto vetor. Né? Enfim, vamos lá, pegando aqui, né, o nosso, fazendo aqui, né, a produto matricial vai ficar 3 alfa mais 4 beta é igual a menos 5 alfa. Né? Reajeitando aqui os termos, né, a gente vai ter que 4 beta vai ser igual a menos 5, menos 3, 5, 6, 7, 8, então menos 8 alfa. Né? Ou seja, aqui a gente tem que beta vai ser igual a menos 2 alfa. Então, um estado genérico, né, um alto vetor que a gente pode escrever, né, é exatamente aquele que for do tipo alfa menos 2 alfa. Aí o que a gente faz? Pega o estado normalizado. Né? Então, vamos supor o alfa igual a 1, então vai ficar esse cara daqui, e agora a gente normaliza. Então, o nosso ket 0, o estado fundamental, ele vai ser, né, aqui no caso, A1, né? Lembrando, essa primeira componente daqui diz respeito ao A1, essa segunda componente diz respeito ao A2, já que eu peguei o subespaço de A1, A2. Né? Então, né, e aqui no caso, né, a normalização, né, o fator que a gente tem que reduzir todo mundo vai ser raiz de 1 quadrado mais 2 quadrado, ou seja, raiz de 5. Então, na prática, o nosso estado vai ser 1 sobre raiz de 5 A1 mais o que? Não, perdão, aqui na verdade menos 2 raiz de 5 A2. Então, esse cara daqui é o estado inicial do nosso sistema, nosso estado fundamental. Okay? A partir dele, né, o que aqui está falando é quais vão ser as probabilidades, né, PIs, de se obter os valores AIs. Então, perceba que é o seguinte, esse cara daqui está, né, relacionado ao alto valor A1. Esse cara daqui está relacionado ao alto valor A2. Qual que é a probabilidade desse cara? A probabilidade vai ser módulo ao quadrado aqui, 1/5. Probabilidade desse cara, módulo ao quadrado, vai ser 2/5. Ok, 2/5 não, perdão, 4/5, né? Claro, tem que ser módulo ao quadrado, só fiz o módulo ao quadrado, né, da raiz, mas não fiz do numerador. Então, as probabilidades A1, A2 vai ser 1/5 e 4/5. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, aqui, ó, letra A, 1/5 e 4/5. Então, nossa resposta aqui é letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos agora para a nossa quarta questão. Considere que o hamiltoniano de uma partícula de spin meio seja dado por essa expressão daqui, onde delta é uma constante positiva e σz representa a matriz de Pauli diagonal, né? Que é o σz, né? -1, 0, 0, -1. Analise as seguintes afirmações sobre a evolução temporal do sistema e assinale abaixo a alternativa correta. Então vamos lá, primeira afirmação. O valor médio da componente z do spin da partícula será independente do tempo apenas se seu estado inicial for um alto estado de σz. Aqui está errado. Como é que é um jeito fácil a gente verificar isso? O jeito mais fácil, pelo menos na minha opinião, o mais direto, é a partir do teorema de Ehrenfest. O teorema de Ehrenfest fala para a gente que, se você quer saber qual que é a derivada temporal do valor médio de qualquer operador, nesse caso daqui para a gente, né, exatamente do operador SZ, basta, né, você ter informação do comutador dele com a hamiltoniana. Né? Esse comutador daqui vai te passar a informação de como o valor médio, contém informação de como o valor médio desse operador ele evolui no tempo. Agora, se a gente der uma olhada no nosso hamiltoniano, ele é proporcional a σz. Né? Consequentemente, ele também é proporcional a SZ. Certo? Ou seja, né, o nosso H ele é proporcional a SZ, mais especificamente ele é delta SZ, né, porque aqui ó, H barra sobre 2 é σz, é exatamente o nosso SZ. Consequentemente, esse computador daqui vai ficar de SZ com SZ,
E esse comutador é igual a zero. O que significa? Significa que a derivada no tempo desse valor médio é zero. Se a derivada no tempo é zero, significa que esse cara é independente do tempo. Mas percebam, aqui eu não precisei falar qual que é o psi, qual que é o nosso estado inicial. Então, nesse caso específico, para essa hamiltoniana, né, independente, né, do seu estado inicial, o valor médio da componente z de spin vai ser sempre, né, no caso, independente do tempo. Né, por isso que aqui está errado. Então, segundo a afirmação, o valor médio da componente x do spin da partícula será sempre zero, independente do seu estado inicial. Aqui a gente pode usar o mesmo raciocínio. Né? Aqui no caso, quero saber a derivada aqui no caso, né, da componente x. Aqui vai aparecer um x. Né? O SZ continua aparecendo porque vem da hamiltoniana. E percebam, esse cara daqui ele é diferente de zero. Né? Mais especificamente, esse comutador ele tem relação com o SY. Consequentemente, esse cara daqui, ele não consegue, a gente não pode afirmar que essa derivada é sempre igual a zero, né? Não vai ser. No caso, no teorema de Ehrenfest, aparece um valor médio desse comutador. Então, na prática, né, essa variação vai estar relacionada com o valor médio, né, exatamente de SY. O que é importante aqui é que esse cara nem sempre vai ser igual a zero. Né? Como nem sempre ele é igual a zero, significa que existem situações que o nosso SX, né, ele varia no tempo, porque a derivada no tempo é não nula. Consequentemente, não dá para ele ser sempre zero, independente do estado. Ok? Então, está errada aqui a nossa afirmação. E vamos agora para a terceira. A cada intervalo de tempo, né, esse caso aqui, 6π sobre delta, o valor de estado da partícula retorna ao seu estado original. Né? Como é que a gente verifica isso? Né, bom, levando em conta que a gente está num sistema de spin meio, significa que qualquer estado psi, qualquer um deles, pode ser escrito, pelo menos no instante inicial, como sendo alguma constante C1, estado mais alguma constante C2, estado menos, um estado genérico. Consequentemente, né, qualquer estado evoluído no tempo pode ser escrito como sendo esses caras aqui, acrescentando as fases, né, correspondentes aqui às energias desses autoestados. Opa, vamos lá. Então, aqui a gente tem que colocar fases em cada um desses caras, exponencial, de quê? De menos I energia vezes T sobre H barra. Qual que é a energia desses caras? Ó, os autovalores de sigma Z é mais ou menos 1. Então, né, enfim, quando significa que pro estado mais, né, o valor de energia vai ser H barra delta sobre 2. Então, vai aparecer que o exponencial de menos I, H barra vai cortar com H barra, delta sobre 2 vezes T. E aqui positivo. Então, I delta sobre 2 vezes T. Consequentemente, o que a gente tem que fazer é pegar essas duas exponenciais, substituir T, né, por T mais 6π sobre delta e ver como é que fica a alteração do estado, para ver se ele vai modificar ou não. Né? Aqui no caso, olha só, aqui vai ficar um menos I delta sobre 2, aqui vai ficar um T mais 6π sobre delta. Né? Esse cara daqui vai ficar, então, exponencial, é o mesmo termo que tinha antes. E aqui vai ficar agora uma exponencial de menos I delta sobre 2, 6π sobre delta. Né? Delta vai cortar com delta, esse cara vai cortar com esse, vai ficar 3π, ou seja, vai ficar, né, esse termo daqui, ele vai virar uma exponencial de menos I 3π. Né? Para esse termo daqui vai aparecer esse tipo de exponencial, né? E para esse daqui vai aparecer esse cara e uma outra exponencial que vai ser de mais I 3π. E é aqui que a gente chega num quase problema, né? Pelo seguinte, quanto é que vale exponencial de 3π? Vale menos 1. Quanto é que vale exponencial de menos 3π? Também vale menos 1. Consequentemente, significa que depois que passou esse tempo, 6π sobre delta, significa que o nosso estado, que era o estado psi, ele passou para um estado menos psi. Né? A partir disso, vamos lá, vamos ler a terceira afirmação. Se a terceira afirmação fosse somente a cada intervalo de tempo, aqui, o vetor de estado da partícula retorna ao seu estado original, se fosse somente isso, para mim estaria correto. Por quê? Porque quando ele fala o vetor de estado da partícula retorna ao seu estado original, de fato isso acontece. Porque dois estados são iguais a menos de fases globais. E esse menos daqui, né, pode ser pensado como sendo uma exponencial de Iπ, por exemplo, né, que aqui está evidente, é uma fase global. Então, se fosse somente com essa primeira parte daqui, né, até o original, para mim estaria correto. Né? Porém, a questão colocou, ou seja, essa relação. A partir do momento que ela coloca essa relação, aí matou o problema, a afirmação está incorreta. Por quê? Porque por mais que o estado seja o mesmo no sentido físico, percebam, essa igualdade não acontece. Então, já de cara está errado, e por conta disso a resposta é a letra A, porque todas as três afirmações estão incorretas. Porém, qual que é o meu problema aqui? O meu problema aqui é esse I.E, que significa ou seja. Porque a partir do momento que a questão coloca, né, esse ou seja, significa que ela está colocando que essa primeira parte daqui
é um sinônimo, digamos assim, dessa segunda parte, exatamente por conta do ou seja. Então, está considerando que são informações iguais. Porém, para mim, elas são informações bem diferentes umas das outras. Aqui embaixo, beleza, isso não acontece, então está errado. Porém, esses dois estados descrevem o mesmo estado. Aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, aqui está falando do vetor de estado da partícula retorna ao seu estado original. Ele está falando do vetor. Esse elemento daqui, por mais que ele represente o sistema físico, ele é um vetor de um espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial. E ele está mudando. Beleza, como elemento de um espaço vetorial, que é o espaço de Hilbert, na qual os estados estão definidos, beleza. Mas quando ele fala o vetor de estado da partícula retorna ao seu estado original, para mim isso é diferente de falar o vetor de estado da partícula retorna para o vetor inicial. Quando fala estado original, o estado é a configuração, a informação, digamos assim, daquela partícula no ponto de vista quântico. Então, quando fala que o vetor de estado retorna ao estado original, significa que o vetor que você tinha, ele evoluiu, chegou num novo vetor que contém a informação do mesmo estado de antes. E isso contém, porque são dois estados que diferem a menos de uma fase global. Então, esse é um problema grande para mim da questão. Por quê? Porque se não tivesse esse cara, pela forma como a questão foi feita, o exame unificado estaria considerando, mesmo assim, ela como incorreta. Porque se ele colocou, ou seja, ele considera que a informação desse texto é igual à informação dessa parte que ele colocou depois. Mas para mim são coisas separadas. Então, para mim, se não tivesse esse cara daqui, essa informação, para mim, a resposta deveria ser letra D. Ok? Porém, para o exame unificado, mesmo sem esse cara, dado esse ou seja, a resposta continuaria sendo letra A. Eu estou colocando esse adendo por quê? Porque sempre quando eu tenho alguma opinião divergente com relação a alguma questão do exame unificado, eu comento com vocês. Certo? E aqui eu acho importante ressaltar isso, porque eu não concordo com essa interpretação, ok? Não concordo. Então, mas, enfim, só para deixar claro, é quase um problema, porque tem essa segunda informação, então mata, então, enfim, é isso. Fica aqui o adendo, mas letra A, então, a nossa resposta, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos agora para a nossa quinta questão. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é bidimensional e que os vetores, denotados como 1 e 2, constituem uma base ortonormal para esse espaço. Um dado operador O associado a esse sistema é definido como esse cara daqui, onde os estados não normalizados são dados por essas expressões. Beleza. Analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Se vocês separarem, esse exame unificado está gostando de pedir, analise as afirmações e ver quais estão corretas. Mas enfim, vamos lá. Primeira afirmação. O operador O é hermitiano. O que significa ser hermitiano? Significa que ele é igual ao seu conjugado hermitiano. Como é que a gente faz para verificar isso? Tira o conjugado hermitiano desse cara. Então, vamos lá. Só para poder pegar explicitamente qual que é o nosso O. Olha só, vamos escrever o nosso φ em forma de Bra. Ok? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser 2, 1, e agora mais I, 2. Ok? Então, consequentemente, o nosso operador O, ele vai ser o quê? Ele vai ser, vai ser aqui, vai aparecer. A gente vai ter que fazer aqui o nosso produto, o nosso psi, vou até escrever ele aqui melhor, vai ser, então, 1 mais I, 2. Então, o nosso O vai ser o quê? Vai ser 2, 1 com 1, mais I, 1 com 2, mais 2I, 2 com 1, mais I com I, menos 1, então, menos 1, e aqui 2 com 2. Ok? Apesar de eu ter escrito operador assim, que é uma forma válida, vale a pena a gente escrever em termos matriciais, porque fica mais fácil de fazer essa análise. Então, olha só, que vai ficar 2I, 2I, menos 1. Então, já de cara, não é hermitiano. Primeira afirmação está incorreta. Segunda afirmação, o traço do operador é menos 1. De fato, traço de um operador, soma da diagonal principal. 2 com menos 1 vai dar 1, então está correto. Vamos lá. Ação do operador O sobre o estado 1 menos 2 e 2 é esse cara daqui. Bom, um jeito fácil de a gente verificar, dado que está na forma matricial, ele está querendo saber o O aplicado a esse estado daqui, que seria o estado. Então, olha só, primeiro elemento, até pela forma que a gente construiu aqui, basta a gente colocar 1 na primeira, menos 2i na segunda entrada. Então, 1 menos 2i, que é exatamente a base que a gente está usando, que foi inclusive que a gente usou para poder fazer essa representação matricial, como é evidente aqui. Ok? Então, esse cara daqui vai dar o quê? Vamos lá, esse cara daqui vai dar, então, 2 vezes 1, 2, i vezes menos 2i, i com i vai dar menos 1, então vai ficar 2. Então, mais 2. E aqui no caso, 2i, menos com menos mais 2i, então vai ficar 2i. Isso aqui vai dar, então,
né? Olha só, aqui no caso está se referindo ao estado psi. O psi é o estado 1 mais i, ou seja, né, vamos colocar aqui o 4 em evidência para poder ficar bem explícito. 4, 1, e aqui vai ficar i, que é exatamente, né, 4 psi. Ok? Porque o psi é 1, i, no caso é 1, perdão, na direção vezes o vetor 1, mais i vezes o vetor 2. Então aqui está correto. E, portanto, né, a afirmação 2 e 3 estão corretas, então a nossa resposta vai ser a letra A, né, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos, então, para a nossa sexta questão. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é tridimensional e que os vetores denotados como α1, α2 e α3 constituem uma base ortonormal para esse espaço. Um observável A e um estado psi são representados nessa base, na ordem acima, respectivamente pelas matrizes, essas matrizes aqui, né, onde A é uma constante positiva. Beleza. Analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Pois bem, então vamos lá. Primeira afirmação. O observável A possui um alto valor degenerado de valor igual a A. Né? Bom, aqui é o seguinte, né? Na prática, a gente poder afirmar isso, a gente tem que saber quais são os outros autovalores aqui que não estão explícitos. Né? O primeiro autovalor já dá para ver que é A vezes 1, né? Porque já é a parte diagonal. Então, né, necessariamente, um dos autovalores já é A. Então, basta eu saber se a outra parte aqui, né, também vai ter autovalor igual a A. Como é que a gente faz isso? Basta diagonalizar a parcela não diagonal. O subespaço não diagonal, que é 1, raiz de 3, menos 1. Se um desses autovalores for igual a 1, como tem o A multiplicando, significa que vai ter o autovalor da matriz mais 1 que vai ser igual a A. Então, né, enfim, basta a gente pegar esse cara e diagonalizar. Então, 1 menos lambda, aqui raiz de 3 e aqui menos 1 menos lambda. Ok? Tira o determinante e iguala a 0. Né? Então, vamos lá, né? Diagonal aqui, principal, vai ser lambda mais 1, que multiplica lambda menos 1, menos raiz de 3 com raiz de 3, vai dar 3 igual a 0. Aqui só deixando claro, para fazer esse vezes esse, eu inverti o sinal desse primeiro e inverti o sinal do segundo, porque aí fica, né, no 0 a 0. Então, vamos lá, lambda ao quadrado menos 1 menos 3 igual a 0. Lambda ao quadrado vai ser igual a 4, ou seja, lambda igual a mais ou menos 2, o que significa que os outros autovalores são mais ou menos 2A. Então, a primeira está errada. Né? Não tem um autovalor degenerado de A, só tem um autovalor A aqui. Porque, inclusive, eles são todos não degenerados. A, 2A e menos 2A. Segunda afirmação. É possível obter o valor 2A como resultado de uma medida de quantidade física representada pelo observável A. Aqui está correto. Né? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Um dos autovalores aqui é o 2, né, dessa parte matricial, mas tem o A multiplicando, então 2A é um dos valores possíveis. Terceira afirmação, o estado psi é um autovetor do observável A, correspondente ao autovalor 2A. Bom, basta a gente aplicar a equação de autovalor, né? Ou seja, vamos pegar aqui a nossa matriz. Então, A, 1, 0, 0, aqui 0, 0. O resto vai ser 1 menos 1, raiz de 3, multiplicado, né, pelo nosso estado aqui, que vai ser meio, que eu já vou colocar aqui 1 sobre 2 na frente. E aqui vai aparecer um 0, então, vamos lá, 0 menos 1, raiz de 3. Ok? Vamos fazer agora a equação de autovalor. Vamos lá, vai aparecer um A sobre 2, que já tinha antes. E vamos lá, no caso aqui vai ficar 1 vezes 0, o resto vezes 0, 0, enfim, aqui 0. Depois, né, enfim, vai ficar 0 vezes 0, 1 vezes menos 1, que vai ser menos 1. Raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 3. Então, mais 3. E aqui no caso, raiz de 3 vezes menos 1, que vai dar menos raiz de 3. Menos 1 raiz de 3, vezes raiz de 3, aqui vai dar raiz de 3, né? Menos raiz de 3 no caso. Né? Esse cara daqui é igual a A sobre 2, 0, aqui vai ficar 2, né? Raiz de 3 com raiz de 3, né? Menos com menos, né? Vai dar menos 2 raiz de 3. Fatorando 1 menos 2 desse nosso vetor, a gente consegue escrever como sendo menos 2, que foi fatorado, vezes A, meio de 0 menos 1, raiz de 3. Que olha só quem que é meio 0 menos 1 raiz de 3. É exatamente o nosso valor inicial. Então, de fato, ele é um autovetor. E qual é o autovalor? Menos 2A, que não coincide com o que a questão está falando. Está falando que tem um valor 2A positivo. Então, está errado. Somente a segunda afirmação está correta. E, portanto, né, quando a gente vai dar uma olhada aqui nas alternativas, letra A, somente a afirmativa 2 correta. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos, então, para a nossa sétima questão. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é tridimensional, sendo que os vetores denotados como α1, α2 e α3 constituem uma base ortonormal para esse espaço. O problema de autovalores do hamiltoniano H desse sistema assume a forma, né, então, está aqui, né, onde ômega é uma constante real e positiva, e, enfim, a gente tem essas relações entre φs e alfas.
no instante t igual a 0, o vetor no estado inicial era o nosso vetor α1. Determine o vetor de estado do sistema no instante, né, π sobre 2ω. Vamos lá, como é que a gente faz para determinar isso? Primeiramente, para a gente determinar qualquer coisa, que envolva o estado evoluído, é importante a gente escrever o estado em termos dos autoestados do Hamiltoniano. Então é importante a gente saber como é que o α1 é escrito em termos dos φs, que são autoestados do Hamiltoniano. Olha só, o α1 ele é escrito em termos do φ1 e do φ2, ele não envolve o φ3. Então, qualquer alternativa que tiver o φ3 já está errado, mas nenhuma tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou repetir a primeira expressão. Então, φ1 é igual a meio de α1 mais raiz de 3 sobre 2 α2. E aqui, no caso, eu vou escrever a segunda expressão aqui embaixo, multiplicada ela toda por raiz de 3. Então, seja raiz de 3 φ2 é igual a 3 meios de α1, e aqui no caso, menos raiz de 3 sobre 2, α2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou somar essas duas expressões, porque esse termo daqui vai cortar, ok? No final de contas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter no lado esquerdo, vai aparecer φ1 mais raiz de 3 φ2, vai ser igual a, no caso, 2 meios, ou seja, 2 α1. Consequentemente, o nosso α1 ele vai ser igual ao quê? Vai ser meio de φ1 mais raiz de 3 sobre 2 de φ2. O interessante é que, percebam, a gente já pegou um estado normalizado, então nem precisa pensar em normalização. Mas beleza, agora a questão está perguntando o estado depois desse tempo daqui. Como é que a gente faz para determinar o estado evoluído? Basta multiplicar aqui por uma fase envolvendo a energia, ok? Então, a gente tem que multiplicar aqui os nossos estados por exponencial de menos I energia sobre h barra vezes tempo. Vamos lá, φ1, as energias... Primeiramente, como é que são as energias? Vai ser sempre 2 vezes o índice do nosso φ, h barra ômega. Dividido pelo h barra que tem na fase, vai ficar somente 2n ômega. Então, 2 vezes 1 vai ser 2, então 2 ômega t. E aplicando o mesmo raciocínio aqui, menos I, 2 vezes 2, 4 ômega t. E a questão está perguntando depois de quanto tempo π sobre 2 ômega. Então, vamos lá, π 2 ômega e aqui π sobre 2 ômega. Vamos lá. Ômega vai cortar com ômega, π com π, ômega com ômega, 2... π com π não, 2 com 2. E aqui, no caso, 2 com 4, que vai dar 2. Aqui vai ficar exponencial de menos Ip. Esse cara daqui é menos 1. Então, vai ficar menos meio π 1. E aqui vai ficar mais, vamos lá, raiz de 3 sobre 2. Exponencial de menos 2π é a mesma coisa que 1. Então, simplesmente, esse cara, 2. Então, está aqui o nosso estado. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, exatamente o que a gente encontrou é exatamente o que está na letra A. E, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida.